Quando os advogados abriram o cofre pessoal de Luís Aleluia, 3 meses após o seu funeral silencioso num cemitério de Lisboa, encontraram algo que fez o sangue gelar nas veias. Entre fotografias desgotadas e cartas amareladas pelo tempo, estava uma pasta de couro gasto com a inscrição "Para abrir apenas após a minha morte". Dentro dela, um contrato datado de 1997, assinado com tinta azul trêmula, que revelava a verdade mais chocante sobre o homem que Portugal inteiro acreditava conhecer. O documento tinha 23 páginas de cláusulas escritas em letra miúda, e cada linha era uma corrente invisível que transformara o ator da alegria infantil num prisioneiro da própria imagem. Mas o mais perturbador não eram as palavras impressas no papel envelhecido. Era a nota manuscrita na margem, escrita pela própria mão de Aleluia anos depois, com uma caligrafia desesperada que dizia apenas: "Eles roubaram-me tudo". Quem eram eles? Por que razão o homem que fazia milhões de crianças rirem assinou a sua própria escravidão? E mais importante ainda, quem sabia deste segredo enquanto Aleluia sorria para as câmaras e fingia que tudo estava bem? A história começa muito antes desse contrato maldito ver a luz do dia. Começa numa Lisboa dos anos 90, quando a televisão portuguesa vivia a sua idade de ouro. Foi nesse cenário de euforia mediática que nasceu o menino Tonecas, uma personagem que não era apenas um boneco de televisão. Era um fenômeno cultural, uma febre nacional que contagiava crianças e adultos. E por trás daquela voz aguda e daqueles movimentos frenéticos estava ele, Luís Aleluia, um jovem ator de 30 e poucos anos, com olhos negros intensos e um talento que parecia vir das entranhas da criatividade pura. Quando ele dava vida ao Tonecas nos estúdios da RTP, algo mágico acontecia. As crianças esqueciam os seus medos. As famílias reuniam-se à volta da televisão. O país inteiro parava para ver aquele boneco irreverente. Aleluia não atuava. Ele exorcizava a tristeza coletiva de uma nação ainda a aprender a sorrir livremente. Mas por trás dos holofotes e dos índices de audiência estratosféricos, uma sombra já se desenhava. Havia um homem que observava Aleluia com olhos de predador desde a primeira gravação. Chamava-se Armando Vieira, um produtor televisivo com ligações obscuras ao mundo do entretenimento, que sobrevivera às mudanças da indústria, mudando de casaco com a habilidade de um camaleão. Segundo testemunhos da época, Vieira tinha escritórios em Lisboa e no Porto, usava fatos caros de linho branco e fumava charutos cubanos que deixavam um rasto de fumo denso por onde passava. Ele aproximou-se do projeto Menino Tonecas, oferecendo aquilo que todos os artistas jovens desejam: visibilidade, dinheiro, contratos internacionais, merchandising lucrativo. Parecia um anjo da guarda enviado pelos céus da indústria televisiva. Aleluia, ainda ingênuo e deslumbrado com a possibilidade de levar a sua personagem para além das fronteiras de Portugal, viu em Vieira a ponte para o sucesso. Ninguém desconfiou que aquela ponte era na verdade uma armadilha cuidadosamente construída. Ninguém leu as entrelinhas do sorriso permanente de Vieira. Ninguém perguntou por que razão um homem com tantas ligações ao passado obscuro da televisão estava tão interessado em promover um boneco infantil. Os primeiros meses foram de pura glória. Vieira cumpriu as suas promessas iniciais. O menino Tonecas gravou especiais de televisão em estúdios de luxo, com equipamento importado da Alemanha e técnicos que trabalhavam para os maiores programas da Europa. Os episódios batiam recordes de audiência. As crianças de todo o país decoravam as frases do Tonecas como se fossem mantras sagrados. Aleluia começou a fazer aparições em festivais, em centros comerciais, em eventos onde dezenas de milhares de pessoas se aglomeravam para ver o boneco ao vivo. Tornara-se, sem querer, no ídolo de uma geração. Mas enquanto as multidões o adoravam, enquanto os jornais escreviam artigos inflamados sobre o fenômeno Tonecas, enquanto políticos citavam a personagem em discursos públicos, Armando Vieira trabalhava nos bastidores, tecendo uma teia da qual Aleluia nunca conseguiria escapar. Foi em janeiro de 1997, numa noite fria de inverno lisboeta,
que Vieira convocou Aleluia para uma reunião urgente no seu escritório. O local ficava num prédio Art Deco na Avenida da Liberdade, com janelas altas que davam para as árvores despidas da avenida. Vieira recebeu o ator com abraços efusivos e copos de uísque escocês envelhecido. Falou durante horas sobre planos grandiosos. Uma turnê pela Europa, um contrato com produtoras espanholas, a possibilidade de gravar em Londres com equipas que trabalhavam com nomes internacionais. Aleluia ouvia, fascinado, imaginando o menino Tonecas nos ecrãs de Paris, Berlim, Amsterdão. Vieira sabia exatamente quais as cordas tocar. Sabia que Aleluia não era movido por ganância pessoal, mas sim pelo desejo ardente de espalhar a alegria da personagem, de fazer o riso português ecoar por toda a Europa. E foi usando esse idealismo puro, essa ingenuidade quase infantil, que Vieira apresentou o contrato. O documento tinha um título pomposo: Acordo de Representação Artística e Gestão de Direitos de Imagem. Vieira explicou, com a paciência de um professor, que era um contrato padrão na indústria televisiva internacional. Disse que sem aquele papel assinado, nenhuma produtora estrangeira levaria o Tonecas a sério. Disse que era apenas uma formalidade, uma questão burocrática necessária para abrir as portas do mercado europeu. Aleluia folheou as páginas, mas as cláusulas jurídicas estavam escritas numa linguagem técnica que ele não compreendia. Havia parágrafos inteiros em francês e inglês, referências a leis internacionais de propriedade intelectual, percentagens e subcláusulas que se entrelaçavam como um labirinto de palavras. Vieira apressou-o, dizendo que os advogados franceses estavam à espera, que havia prazos apertados, que esta era a oportunidade da vida. E então, sob a luz amarelada de um candeeiro de secretária, com o som distante do trânsito da Avenida da Liberdade a entrar pela janela entreaberta, Luiz Aleluia pegou numa caneta de tinta azul e assinou o seu nome na última página. Não sabia que acabara de assinar a sua sentença de morte artística e financeira. O que Aleluia não leu, o que ninguém lhe explicou, o que ficou escondido entre a terminologia jurídica rebuscada, era a verdadeira natureza daquele contrato. Documentos encontrados após a sua morte sugeriam que a cláusula 7, escondida na página 16, transferia todos os direitos de imagem do menino Tonecas para uma empresa registada num paraíso fiscal. A cláusula 11 estabelecia que esta transferência era válida por 50 anos, renováveis automaticamente. A cláusula 15 determinava que Aleluia receberia apenas 3% dos lucros gerados pela sua própria personagem. 3%. O resto, 97% de tudo o que o Tonecas gerasse em programas, merchandising, direitos de transmissão, licenciamentos, ia, alegadamente, diretamente para os bolsos de Armando Vieira e dos seus sócios invisíveis. Mas havia algo ainda mais sinistro. A cláusula 21, redigida numa linguagem particularmente obscura, dava a Vieira o direito exclusivo de decidir onde, quando e como o menino Tonecas podia aparecer. Em termos práticos, Aleluia deixara de ser dono da própria criação. Tornara-se um empregado, um fantoche, um escravo contratual. Durante os primeiros meses, Aleluia não percebeu o que acontecera. As gravações continuavam, os programas batiam recordes, as multidões cresciam. Mas quando chegou a altura de receber os pagamentos, começaram as desculpas. Vieira explicava, sempre com aquele sorriso oleoso, que havia custos de produção a deduzir, despesas de promoção, investimentos em equipamento. Dizia que o dinheiro estava retido em contas bancárias internacionais por questões fiscais complexas. Prometia que em breve tudo se resolveria. Aleluia, ainda confiante, acreditava. Afinal, Vieira era o homem que tornara o Tonecas famoso. Era o homem que abrira portas. Como poderia ser um traidor? Mas os meses passavam e o dinheiro nunca chegava. Aleluia começou a fazer contas. Os programas tinham audiências milionárias. O merchandising vendia-se aos milhares. As aparições públicas esgotavam. Onde estava o dinheiro?
Quando finalmente confrontou Vieira, exigindo explicações claras e acesso aos registros financeiros, o produtor mudou de tom. O sorriso desapareceu. Os olhos tornaram-se duros como pedra. Vieira pegou numa cópia do contrato, atirou-a para cima da secretária e disse friamente: "Lê a cláusula 7, rapaz. Tu não és dono de nada. Eu sou." Foi nesse momento que Aleluia compreendeu a dimensão da traição. Pediu a um advogado amigo que analisasse o contrato. O advogado, depois de ler o documento durante horas, levantou os olhos com uma expressão de horror e disse: "Isto é escravatura legal. Eles possuem-te." Aleluia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Tentou rescindir o contrato, mas os advogados de Vieira responderam com ameaças de processos judiciais milionários por quebra de compromisso. Tentou falar com outros atores e produtores, mas descobriu que Vieira os manipulara de forma diferente, criando divisões e desconfianças. Tentou tornar o caso público, mas os jornais, muitos deles financiados por empresas ligadas a Vieira, recusaram-se a publicar a história. Aleluia estava encurralado. Cada episódio que gravava, cada aparição que fazia, enriquecia os homens que o tinham traído. E o pior de tudo, ele era obrigado a continuar sorrindo, a continuar dando vida ao Tonecas, a continuar fingindo que era livre, porque qualquer recusa resultaria em processos judiciais que o deixariam na miséria absoluta. Os anos seguintes foram uma descida lenta ao inferno. O menino Tonecas continuou a fazer sucesso, mas Aleluia transformou-se numa sombra de si mesmo. Nos bastidores, começou a beber para suportar a dor de saber que era um prisioneiro. Desenvolveu insônias terríveis. Passava noites inteiras acordado, relendo o contrato maldito, procurando uma saída legal que não existia. Os seus colegas de trabalho, sem compreenderem completamente o que se passava, começaram a afastar-se. Achavam que Aleluia estava a tornar-se paranoico, obcecado, difícil de trabalhar. Não sabiam que ele carregava um segredo que o estava a destruir por dentro. Vieira, por seu lado, apertava cada vez mais o cerco. Obrigava o ator a fazer temporadas exaustivas, gravações atrás de gravações, sem descanso, espremendo até à última gota de lucro. Quando Aleluia tentava protestar, Vieira lembrava-lhe friamente: "O contrato diz que eu decido. Tu trabalhas quando eu mando." E Aleluia trabalhava, dia após dia, perante milhares de crianças que o adoravam, sem saberem que estavam a aplaudir um homem quebrado. Mas havia alguém que sabia de tudo. Alguém que estivera presente naquela reunião de janeiro de 97. Alguém que vira Aleluia assinar o contrato e não dissera nada. Alguém que partilhava a cama com ele e guardava o segredo como se fosse uma arma carregada, esperando o momento certo para a usar. Essa pessoa tinha um nome, que Aleluia pronunciava todas as noites antes de adormecer. Um nome que significava amor e traição ao mesmo tempo. E essa pessoa, décadas depois, quando os advogados abriram o cofre e encontraram a pasta de couro com a inscrição "Para abrir apenas após a minha morte", seria a única capaz de explicar por que razão Aleluia nunca lutou verdadeiramente para se libertar. Por que razão aceitou viver como escravo da própria criação. Por que razão, no final, preferiu levar o segredo para o túmulo em vez de destruir a imagem pública de quem mais amava. Mas essa revelação ainda estava longe. Por agora, em 97, Aleluia era apenas um jovem ator que acabara de vender a alma, sem saber o preço que pagaria. As gravações do Menino Tonecas, no final dos anos 90, eram eventos quase religiosos. Centenas de crianças acampavam com os pais à porta dos estúdios da RTP para conseguir um lugar na plateia. Quando Aleluia dava vida ao boneco, o rugido da multidão infantil era ensurdecedor. Um trovão humano que fazia tremer as estruturas do estúdio. Ele atuava com uma intensidade que parecia vir de um lugar para além da razão, como se cada episódio fosse um exorcismo pessoal. As piadas falavam de alegria, de amizade, de um mundo colorido onde tudo era possível. O público ria em uníssono, mãos a bater palmas,
lágrimas de felicidade escorrendo por rostos infantis. Para aquelas crianças, o Tonecas era mais do que uma personagem. Era um amigo, um irmão mais velho, a voz de tudo aquilo em que acreditavam. Mas se olhassem com atenção, se conseguissem ver para além das luzes cegantes dos projetores, talvez notassem algo estranho nos olhos de Aleluia entre as gravações. Uma tristeza profunda que não combinava com a alegria que saía da sua voz. Uma contradição dolorosa entre o homem no estúdio e o homem por trás da máscara. Nos bastidores, longe dos olhares adoradores do público, a realidade era brutalmente diferente. Aleluia vivia num estado permanente de exaustão. Vieira organizava temporadas que duravam meses, com gravações quase todos os dias, viagens intermináveis para aparições públicas, hotéis baratos onde as paredes eram tão finas que se ouvia tudo o que acontecia nos quartos ao lado. Não havia tempo para descansar, para criar novos sketches, para simplesmente respirar. Vieira justificava este ritmo infernal, dizendo que era necessário aproveitar o momento, que a fama era efêmera, que tinham de fazer dinheiro enquanto o público ainda se interessava. Mas a Aleluia sabia a verdade. Vieira estava a espremer-lhe até a última gota de energia, porque cada gravação representava milhares de escudos que iam, alegadamente, diretamente para os bolsos do produtor. E quanto mais Aleluia trabalhava, mais pobre ficava, porque os 3% que recebia mal chegavam para pagar as despesas básicas de sobrevivência. Foi durante uma série de gravações especiais no Porto, no inverno gelado de 98, que Aleluia teve o primeiro colapso. Estava no camarim de um estúdio, preparando-se para entrar em cena, quando de repente as pernas deixaram de o sustentar. Caiu de joelhos, o coração disparado, a respiração curta, as mãos a tremer descontroladamente. A equipa técnica chamou um médico, que diagnosticou exaustão extrema e recomendou repouso imediato. Mas Vieira, quando soube do incidente, apareceu no camarim como uma tempestade. Gritou que havia 200 crianças na plateia, que os pais tinham viajado de longe, que a gravação tinha de acontecer. Aleluia, ainda tonto e com a visão turva, foi praticamente arrastado para o estúdio. Atuou durante 3 horas, sustentado apenas pela adrenalina e pelo medo das consequências se recusasse. Quando a gravação terminou, desmaiou nos bastidores. Acordou horas depois num quarto de hotel, sozinho, com um bilhete de Vieira em cima da mesinha de cabeceira. Amanhã a gravação em Braga. Não me faltes. A relação entre Aleluia e os outros membros da equipa começou a deteriorar-se rapidamente. Eles não compreendiam por que razão o ator estava sempre irritado, sempre cansado, sempre a recusar-se a participar nas festas e celebrações após as gravações. Achavam que o sucesso lhe subira à cabeça, que se estava a tornar numa estrela arrogante e distante. Não sabiam que Aleluia passava as noites em claro, fazendo contas desesperadas, tentando perceber como era possível que os programas tivessem audiências milionárias e ele continuasse sem dinheiro para pagar a renda de um apartamento decente. Não sabiam que ele tinha vergonha de lhes contar a verdade. Vergonha de admitir que fora enganado, que assinara um contrato sem ler, que entregara o futuro de todos nas mãos de um predador. A culpa corroía-o por dentro como um ácido. Sentia que traíra não apenas a si próprio, mas também os seus colegas, todos aqueles que confiavam nele para liderar o projeto. E havia outra fonte de tormento, mais íntima e mais dolorosa. O nome dela era Zita Favretto, e ela era a mulher que partilhava a vida de Aleluia, desde antes da fama chegar. Tinham-se conhecido numa produção teatral em Lisboa, no início dos anos 90, ainda antes do Tonecas existir. Zita era uma atriz de olhos verdes e cabelo negro comprido, com uma paixão feroz por teatro experimental e cinema de autor. Apaixonaram-se instantaneamente, com aquela intensidade própria dos amores jovens forjados nos bastidores. Quando o menino Tonecas começou a fazer sucesso, Zita estava sempre presente, nos estúdios, nos ensaios, nas reuniões com Vieira.
Era ela quem acalmava Aleluia quando a ansiedade o dominava, quem o encorajava a continuar quando ele queria desistir. Mas havia algo que Aleluia não sabia, algo que Zita escondia com um sorriso doce e palavras de amor. Ela estivera presente naquela reunião fatídica de janeiro de 97, quando Vieira apresentara o contrato. Estivera sentada num canto do escritório, calada, observando. E não dissera nada quando Aleluia assinou. Por quê? O que a impedia de gritar, "Não assines, é uma armadilha"? Essa pergunta só teria resposta muitos anos depois, quando fosse tarde demais para mudar o que quer que fosse. Zita tinha os seus próprios segredos. Vinha de uma família burguesa de Lisboa, com ligações ao mundo do entretenimento que ela escondia cuidadosamente dos círculos artísticos alternativos onde se movia. O pai dela, um empresário de espetáculos, conhecia Armando Vieira desde os tempos da televisão antiga. Rumores apontavam que tinham feito negócios juntos, partilhado jantares em clubes privados, movimentado dinheiro através de esquemas que nunca apareciam nos registros oficiais. Quando Zita começou a namorar com Aleluia, o pai ficou furioso. Via naquele ator de teatro experimental uma ameaça aos valores da família, um perigo para a reputação que tinham construído ao longo de décadas. Mas Vieira, sempre astuto, viu uma oportunidade. Segundo testemunhos nunca confirmados, aproximou-se do pai de Zita com uma proposta. E se pudéssemos controlar o rapaz? E se pudéssemos transformá-lo numa fonte de lucro em vez de um problema? O pai de Zita ouviu, interessado. E assim, alegadamente, nasceu o plano que culminaria no contrato de 97. Zita sabia de tudo. Ou pelo menos sabia muito mais do que alguma vez admitiu. Fontes próximas à família sugeriam que ela tinha conhecimento de que Vieira e o pai dela eram sócios na empresa que detinha os direitos de imagem do Tonecas. Sabia que cada programa gravado, cada produto vendido, enriquecia a sua própria família. Mas amava Aleluia. Ou pelo menos dizia a si mesma que amava. E convenceu-se de que estava a protegê-lo, de que era melhor ele não saber a verdade, de que o conhecimento só lhe traria mais sofrimento. Por isso calou-se. Por isso sorriu e abraçou Aleluia quando ele chegava à casa destroçado após mais uma gravação. Por isso murmurava palavras de conforto enquanto ele adormecia, exausto, sem saber que dormia nos braços da pessoa que poderia tê-lo salvado, e escolhera não o fazer. Esta traição silenciosa, esta cumplicidade envenenada, era talvez mais cruel do que qualquer contrato assinado, porque Aleluia confiava em Zita mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. E essa confiança era a arma que ela usava para o manter preso. Os anos passavam e a situação tornava-se cada vez mais insustentável. O Menino Tonecas lançou mais 3 séries especiais entre 98 e 2000, todas com enorme sucesso comercial. As frases da personagem tornaram-se parte do vocabulário nacional. Tocavam em festas de aniversário, em eventos escolares, em celebrações familiares. Crianças cresciam a imitar aquela voz aguda, mas o próprio Aleluia vivia numa pobreza que beirava a miséria. Não tinha dinheiro para comprar um carro. Vivia num apartamento alugado num bairro operário de Lisboa, com paredes úmidas e canalização que rebentava regularmente. Usava a mesma roupa durante anos, remendada e gasta. Quando os jornalistas perguntavam por que razão não ostentava a riqueza típica das estrelas da televisão, ele inventava desculpas. Dizia que era uma questão de princípios, que não acreditava no consumismo, que preferia viver de forma simples e autêntica. Os jornalistas adoravam esta narrativa. Escreviam artigos elogiosos sobre o ator, que permanecia fiel às suas raízes humildes apesar da fama. Ninguém suspeitava da verdade. Ninguém imaginava que por trás daquela humildade forçada estava um homem desesperado, preso numa armadilha legal da qual não conseguia escapar. Vieira, entretanto, enriquecia de forma obscena. Comprou uma mansão em Cascais, com vista para o mar e piscina aquecida. Comprou carros de luxo importados. Investiu em restaurantes, em imobiliário,
em negócios que nada tinham a ver com televisão. Tudo, alegadamente, financiado pelo talento de Aleluia, pelo suor de Aleluia, pela voz de Aleluia. E o mais perverso era que Vieira continuava a aparecer nas gravações, sempre sorridente, sempre a cumprimentar o ator com abraços efusivos, sempre a dizer aos jornalistas que Aleluia era como um filho para ele. Esta hipocrisia monumental, esta capacidade de fingir afeto enquanto drenava a vida de outro ser humano, era talvez o aspecto mais chocante de toda a história. Vieira não era apenas um explorador. Era um predador, com fato de linho branco e charuto cubano. Em 99, Aleluia tentou uma última vez libertar-se. Contratou um advogado especializado em direitos de imagem, um homem com reputação de ser implacável em tribunal. O advogado estudou o contrato durante semanas e finalmente apresentou uma estratégia. Argumentar que o documento fora assinado sob coação psicológica, que Vieira aproveitara-se da inexperiência e vulnerabilidade de um jovem artista. Era uma batalha difícil, mas havia uma hipótese. Aleluia sentiu, pela primeira vez em anos, um lampejo de esperança. Talvez conseguisse recuperar o controle da sua criação. Talvez conseguisse finalmente ser livre. Mas então, aconteceu algo que destruiu essa esperança de forma definitiva. Uma noite, quando Aleluia chegou a casa após uma gravação, encontrou Zita sentada à mesa da cozinha, com uma expressão que ele nunca lhe vira antes. Ela tinha nas mãos um envelope grosso. Disse com uma voz estranhamente calma: "Tens de desistir do processo." Aleluia não compreendeu. Perguntou porquê. E Zita, com lágrimas nos olhos, mas determinação na voz, contou-lhe finalmente a verdade. Contou-lhe sobre o pai, sobre Vieira, sobre a empresa, sobre tudo. E disse: "Se avançares com o processo, vão destruir-te. Têm provas falsas preparadas, testemunhas compradas, jornalistas prontos a publicar mentiras sobre ti. Vão dizer que és um drogado, um violento, uma fraude. Vão acabar com a tua carreira e com a tua vida. Por favor, desiste." Aleluia ficou paralisado. Olhou para a mulher que amava e viu, pela primeira vez, a estranha que ela sempre fora. Sentiu uma dor tão profunda que nem sequer conseguiu gritar. Apenas perguntou com uma voz rouca: "Tu sabias desde o início?" Zita acenou com a cabeça, incapaz de falar. E nesse momento, algo dentro de Aleluia morreu. Não foi uma morte dramática, com gritos e violência. Foi uma morte silenciosa, como uma vela que se apaga quando o oxigênio acaba. Ele levantou-se da cadeira, foi até ao quarto, pegou numa mala pequena e saiu do apartamento sem dizer uma palavra. Zita ficou sentada à mesa da cozinha, sozinha, ouvindo os passos dele a descerem as escadas, a porta do prédio a fechar-se. E soube que acabara de perder a única pessoa que alguma vez amara verdadeiramente. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia naquela noite de 99, era que Aleluia não desistiria. Não da forma que ela imaginava. Ele tinha um plano diferente. Um plano que levaria décadas a concretizar-se. Um plano que só seria revelado quando os advogados abrissem aquele cofre, anos depois da sua morte, e encontrassem a pasta de couro com a inscrição "Para abrir apenas após a minha morte." Mas isso ainda estava longe. Por agora, Aleluia era apenas um homem caminhando sozinho pelas ruas de Lisboa, sob um céu sem estrelas, carregando uma dor que nenhuma atuação conseguiria curar. Depois daquela noite devastadora, Aleluia desapareceu durante 3 semanas. Ninguém sabia onde estava. A equipa de produção do Tonecas entrou em pânico. Havia gravações agendadas, compromissos com patrocinadores, aparições públicas marcadas. Vieira, furioso, ameaçou processar o ator por quebra de contrato. Zita ligava para todos os hospitais de Lisboa, com medo de que ele tivesse feito algo irreversível. Mas Aleluia não estava em nenhum hospital. Estava escondido numa casa de pescadores em Sesimbra,
emprestada por um amigo de infância que não fazia perguntas. Passava os dias sentado na praia deserta, observando as ondas, tentando reconstruir os pedaços da sua identidade despedaçada. À noite, escrevia. Enchia cadernos inteiros com textos que nunca seriam filmados, monólogos que nunca seriam apresentados, confissões que nunca seriam lidas. Escrevia sobre traição, sobre amor envenenado, sobre a sensação de ser devorado vivo por pessoas que sorriem enquanto te destroem. Foi durante essas 3 semanas de isolamento que Aleluia tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua vida. Não fugiria, não se mataria, não desistiria da atuação. Em vez disso, faria algo muito mais subversivo. Continuaria a dar vida ao Tonecas. Continuaria a alimentar a máquina que o explorava, mas transformaria cada episódio num testemunho secreto da sua escravidão. Criaria esquetes com duplo sentido, mensagens cifradas que só ele compreenderia completamente. Transformaria a sua dor numa obra de arte tão poderosa que sobreviveria a todos os contratos, a todos os produtores gananciosos, a todas as traições. E um dia, quando já não estivesse vivo para sofrer as consequências, a verdade seria revelada. Deixaria documentos, provas, testemunhos. Deixaria um rastro que levaria inevitavelmente até Vieira, até Zita, até todos aqueles que o tinham usado. Esta seria a sua vingança, não violenta, não imediata, mas absolutamente implacável. Uma vingança que atravessaria décadas, que esperaria pacientemente até ao momento certo para explodir como uma bomba de relógio. Quando Aleluia regressou a Lisboa, estava diferente. Os que o conheciam bem notaram uma mudança subtil, mas profunda. Havia uma frieza nova nos seus olhos, uma distância emocional que não existia antes. Ele voltou aos ensaios, voltou às gravações, voltou a sorrir para as câmaras, mas era um sorriso mecânico, ensaiado, vazio. Zita tentou aproximar-se, tentou pedir perdão, tentou explicar que fizera tudo por amor, para o proteger. Aleluia ouvia em silêncio e depois dizia, com uma voz sem emoção: "Não há nada para explicar. Eu compreendo." E era verdade. Ele compreendia. Compreendia que Zita era tão prisioneira quanto ele, presa entre o amor e a lealdade familiar, incapaz de escolher um lado sem trair o outro. Mas compreender não significava perdoar. Nunca mais voltaram a viver juntos. Nunca mais partilharam uma cama. Mas também nunca se separaram oficialmente. Mantiveram uma relação estranha, fantasmagórica, feita de encontros esporádicos e conversas educadas. Para o mundo exterior, continuavam a ser o casal perfeito. Mas por dentro, eram dois estranhos ligados apenas por um segredo tóxico. Os anos 2000 foram a década mais produtiva do Menino Tonecas, mas também a mais destrutiva para Aleluia. O programa lançou temporada após temporada, todas com enorme sucesso. As aparições expandiram-se para eventos internacionais, festivais de televisão, merchandising que invadiu lojas por toda a Europa. Aleluia tornou-se uma figura reconhecida internacionalmente. Convidado para programas prestigiados, entrevistado por jornais estrangeiros. Mas quanto mais famoso ficava, mais pobre se sentia. Não era apenas uma questão de dinheiro, era uma pobreza espiritual, uma sensação de vazio que nenhum aplauso conseguia preencher. Começou a beber de forma mais pesada, não em público, nunca em público, mas sozinho, nos quartos de hotel, após as gravações. Garrafas de uísque que esvaziava metodicamente, tentando afogar a voz interior que lhe dizia que era um cobarde, que devia ter lutado, que devia ter exposto Vieira, mesmo que isso significasse a destruição da sua carreira. Os outros membros da equipa original começaram a abandonar o projeto, um a um, cansados das temporadas intermináveis, das tensões internas, da sensação de que algo estava profundamente errado, mas sem conseguirem identificar o quê, foram saindo. Alguns formaram novos projetos televisivos, outros desistiram completamente do entretenimento
e arranjaram empregos normais. Em 2005, o Tonecas era praticamente um projeto a solo de Aleluia, com técnicos contratados que mudavam constantemente. Vieira não se importava. Na verdade, preferia assim. Era mais fácil controlar um homem sozinho do que uma equipa. E Aleluia, isolado, sem aliados, sem ninguém em quem confiar, tornara-se completamente dependente do produtor. Era uma dependência doentia, quase como a de um refém em relação ao seu captor. Vieira sabia exatamente como manipular o ator. Alternava entre ameaças e elogios, entre humilhações e promessas vazias, mantendo Aleluia num estado permanente de desequilíbrio emocional. Mas havia momentos, raros mas intensos, em que a verdadeira natureza de Aleluia emergia. Momentos em que ele dava vida ao Tonecas e atuava com uma fúria tão pura, tão devastadora, que o público ficava em silêncio, arrepiado, sentindo que estava a testemunhar algo mais do que um simples programa infantil. Nesses momentos, Aleluia não falava sobre alegria ou sobre amizade. Falava sobre a sua própria prisão. Falava sobre contratos que roubam almas. Falava sobre amores que traem. Falava sobre homens que sorriem enquanto te esfaqueiam pelas costas. E embora os esquetes fossem suficientemente ambíguos para que ninguém percebesse que eram autobiográficos, havia sempre alguns espectadores mais atentos que saíam das gravações com uma sensação estranha, uma intuição de que algo terrível estava a acontecer com aquele homem por trás do boneco. Mas essas intuições nunca se transformavam em ações. Ninguém investigava. Ninguém fazia perguntas difíceis. E Aleluia continuava preso, atuando a sua dor para milhares de pessoas que aplaudiam sem compreender. Em 2008, aconteceu algo que quase destruiu Aleluia de forma definitiva. Um jornalista investigativo de um jornal de Lisboa começou a fazer perguntas sobre as finanças do Tonecas. Tinha ouvido rumores de que havia algo estranho, de que os números não batiam certo. Começou a investigar a empresa que detinha os direitos de imagem, a seguir o rastro do dinheiro através de paraísos fiscais e empresas fantasma. Estava perigosamente perto de descobrir a verdade. Aleluia soube da investigação através de um amigo comum e, pela primeira vez em anos, sentiu esperança. Talvez alguém finalmente expusesse Vieira. Talvez a verdade viesse à tona sem que ele tivesse de fazer nada. Mas então, de forma súbita e misteriosa, o jornalista abandonou a investigação. Publicou um artigo breve e inócuo sobre o programa, sem mencionar nada sobre contratos ou direitos de imagem. Quando Aleluia tentou contactá-lo para perceber o que acontecera, o jornalista recusou-se a falar. Corria o boato de que anos mais tarde, em conversas privadas, o jornalista teria admitido a amigos que recebera ameaças. Ameaças muito específicas, muito credíveis, que envolviam a segurança da sua família. Teriam-lhe dito que se publicasse aquela história, aconteceriam coisas terríveis. E ele, com filhos pequenos e uma esposa para proteger, escolhera o silêncio. Mais uma vez, Vieira ganhara. Mais uma vez, a verdade fora enterrada. Aleluia entrou numa espiral descendente após este episódio. A bebida tornou-se mais frequente, mais necessária. Começou a faltar a ensaios. Aparecia nas gravações visivelmente embriagado, embora ainda conseguisse atuar de forma tecnicamente perfeita. A voz era a única coisa que a destruição interior não conseguia tocar. Os jornais começaram a publicar artigos preocupados sobre o estado do ator. Especulavam sobre depressão, sobre problemas conjugais com Zita, sobre o peso da fama. Mas ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava da verdadeira razão. Vieira, sempre atento à imagem pública do seu ativo mais valioso, contratou um assessor de imprensa para gerir a narrativa. Começaram a circular histórias sobre Aleluia estar a trabalhar num projeto revolucionário, sobre estar a passar por um processo criativo intenso que exigia isolamento. O público, sempre disposto a romantizar o sofrimento dos artistas, acreditou. Afinal, todos os grandes gênios eram atormentados, não eram?
Todos os grandes atores tinham os seus demónios. Era parte do mito, parte do que os tornava fascinantes. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, Aleluia estava a morrer lentamente. Não fisicamente. O corpo ainda aguentava, ainda entrava nos estúdios, ainda produzia a voz que milhões adoravam. Mas espiritualmente, emocionalmente, estava a desintegrar-se. Havia noites em que ficava acordado até o amanhecer, sentado no chão do seu apartamento vazio, com o contrato de 97 aberto à sua frente, relendo as cláusulas que o prendiam. Havia noites em que pegava no telefone para ligar a Zita, desesperado por ouvir uma voz familiar, mas desligava antes de ela atender, lembrando-se de que ela era parte do problema, não da solução. Havia noites em que escrevia cartas longas e delirantes para Vieira, cartas que nunca enviava, onde o insultava, onde o amaldiçoava, onde implorava por misericórdia. E havia noites, as piores de todas, em que simplesmente chorava, sozinho, sem testemunhas, deixando que a dor saísse em soluços silenciosos que ninguém ouviria. Foi durante uma dessas noites, no final de 2009, que Aleluia tomou a decisão final. Não seria uma decisão dramática, não seria um gesto público de rebeldia. Seria algo muito mais calculado, muito mais frio. Começaria a documentar tudo. Guardaria cópias de todos os contratos, de todos os extratos bancários que conseguisse obter, de todas as cartas trocadas com Vieira. Gravaria conversas em segredo. Recolheria testemunhos de pessoas que tinham trabalhado com o produtor e sabiam da sua verdadeira natureza. Construiria um arquivo completo, irrefutável, da sua escravidão. E quando morresse, porque sabia que morreria antes de Vieira, sabia que o stress e a bebida e a dor o matariam primeiro, esse arquivo seria descoberto. Seria aberto. E a verdade, finalmente, explodiria como uma granada no meio da indústria televisiva portuguesa. Esta seria a sua última atuação, a mais importante de todas. Uma atuação feita não de palavras, mas de documentos. Uma atuação que continuaria mesmo depois da sua morte. E enquanto tomava esta decisão, sentava no chão frio do seu apartamento, com a primeira luz da manhã a entrar pela janela, Aleluia sorriu, pela primeira vez em anos. Era um sorriso triste, amargo, mas também determinado. Tinha finalmente encontrado uma forma de lutar. Tinha finalmente encontrado uma forma de ser livre, mesmo que essa liberdade só chegasse quando já não estivesse vivo para a saborear. Os anos 10 trouxeram mudanças profundas a Portugal e ao mundo. As redes sociais mudavam a forma como as pessoas comunicavam. A televisão tradicional perdia terreno para plataformas digitais. Novos formatos de entretenimento surgiam. Mas para Aleluia, nada mudava. Continuava preso no mesmo contrato. Continuava a enriquecer os mesmos parasitas. Continuava a dar vida à mesma personagem para públicos cada vez mais nostálgicos, que não faziam ideia do inferno que ele vivia. O Menino Tonecas fez mais algumas aparições especiais na década de 10, todas com sucesso moderado. O entretenimento estava a mudar, novos formatos surgiam, e o boneco dos anos 90 começava a parecer datado. Mas Aleluia tinha uma base de fãs leais que continuava a pedir o regresso do Tonecas, que continuava a partilhar vídeos antigos nas redes sociais, que continuava a vê-lo como um símbolo de uma época dourada. E enquanto esses fãs aplaudiam e partilhavam, Aleluia continuava o seu trabalho secreto. Continuava a documentar, a arquivar, a construir o processo que um dia destruiria Armando Vieira. Era a única coisa que lhe dava forças para continuar. A única coisa que tornava suportável acordar todas as manhãs e enfrentar mais um dia de escravidão, disfarçada de sucesso. Vieira, entretanto, começava a envelhecer. O cabelo ficara completamente branco, o rosto marcado por rugas profundas. Mas os olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas, desprovidos de empatia. Continuava a usar fatos de linho branco, continuava a fumar charutos cubanos,
Continuava a tratar Aleluia com aquela mistura tóxica de condescendência e ameaça velada. Mas havia algo novo no produtor, uma certa paranoia. Começara a desconfiar que Aleluia estava a planear algo. Não sabia exatamente o quê, mas sentia. E por isso apertou ainda mais o controlo. Contratou pessoas para vigiarem o ator, para relatarem com quem ele falava, onde ia, o que fazia. Aleluia percebeu que estava a ser seguido e tornou-se ainda mais cuidadoso. Guardava os documentos em locais diferentes, nunca no mesmo sítio. Usava nomes falsos quando alugava cofres em bancos. Confiava apenas em 2 ou 3 pessoas, e mesmo assim nunca lhes contava tudo, apenas fragmentos. Transformara-se num espião da sua própria vida, num conspirador contra o seu próprio algoz. E esta existência clandestina, esta guerra silenciosa, consumia-o por completo. Zita reapareceu na vida de Aleluia no final dos anos 10. Estava mais velha, o cabelo começava a ficar grisalho, mas os olhos verdes continuavam os mesmos. Procurou-o depois de uma aparição pública em Lisboa. Esperou que todos os fãs se fossem embora, e então aproximou-se dele nos bastidores. Disse que precisavam de falar. Aleluia, cansado demais para resistir, concordou. Foram a um café vazio perto do cais do Sodré. Sentaram-se numa mesa ao fundo e Zita começou a falar. Disse que o pai tinha morrido. Disse que antes de morrer, confessara tudo, pedira perdão. Dissera que o que fizeram a Aleluia era imperdoável. Disse que ela própria não conseguia mais viver com a culpa, que passava noites sem dormir, que via o rosto de Aleluia em todos os espelhos. Pediu perdão. Implorou por uma segunda oportunidade. E Aleluia, olhando para aquela mulher que um dia amara mais do que a própria vida, sentiu nada. Nem raiva, nem amor, nem sequer tristeza. Apenas um vazio imenso. Disse-lhe, com uma voz cansada: "É tarde demais, Zita. Demasiado tarde para tudo." E levantou-se e saiu do café, deixando-a sozinha com as suas lágrimas e o seu arrependimento tardio. Foi a última vez que se viram. Mas não seria a última vez que Zita teria notícias dele. Isso aconteceria anos mais tarde, quando os advogados a contactassem para lhe dizer que Aleluia tinha morrido e deixado instruções muito específicas sobre o que deveria ser revelado após a sua morte. Instruções que incluíam o nome dela, o nome do pai dela, e o papel que ambos tinham desempenhado na destruição de um homem que só queria fazer as crianças rirem. Apenas 5 pessoas sabiam que Luiz Aleluia já não conseguia dormir sem medicação. O médico que lhe receitava os comprimidos. A farmacêutica que os vendia discretamente sem fazer perguntas. O porteiro do prédio que o via regressar às 4 da manhã cambaleante. E 2 produtores executivos que assinaram um pacto de silêncio selado com dinheiro. Estes 5 formavam um círculo invisível em torno do segredo mais bem guardado da televisão portuguesa. O homem que fazia milhões de crianças rirem estava a desmoronar-se por dentro, sustentado apenas por benzodiazepinas e whisky barato. Reuniam-se ocasionalmente num restaurante fechado ao público em Alfama, onde as conversas nunca eram gravadas e os telemóveis ficavam à entrada. Ali, entre pratos de bacalhau que ninguém tocava e garrafas de vinho que esvaziavam rapidamente, discutiam quanto tempo mais conseguiriam manter a farsa. O médico avisava que a dosagem estava a tornar-se perigosa. Os produtores calculavam quanto dinheiro perderiam se Aleluia colapsasse publicamente. E todos concordavam numa única coisa. Enquanto a voz dele funcionasse, enquanto o Tonecas continuasse a gerar lucro, nada mudaria. Mas um deles, o produtor mais novo, começava a sentir o peso da culpa. Perguntava-se em voz baixa: até quando vamos fingir que isto é normal? E os outros olhavam-no com desprezo, como se tivesse pronunciado uma heresia. Normal? Nada naquele mundo era normal. E todos sabiam que se um deles quebrasse o silêncio,
Os restantes 4 garantiriam que essa pessoa nunca mais trabalharia na indústria. Era um pacto mafioso disfarçado de gestão de carreira. Quem protegia este círculo de silêncio? Quem lucrava com a destruição lenta de um homem que só queria fazer arte? As gravações de 2012 foram particularmente brutais. Vieira, o produtor que controlava cada aspecto da carreira de Aleluia, organizaram uma turnê de aparições ao vivo por todo o país, 32 cidades em 40 dias. Aleluia viajava no autocarro velho, com ar-condicionado variado. Dormia em hotéis de estrada, onde as almofadas cheiravam a mofo. Acordava antes do amanhecer para ensaios que duravam horas. Em Bragança, desmaiou nos bastidores e foi reanimado com água fria e bufetadas. Em Faro, vomitou sangue no camarim, mas entrou em palco 20 minutos depois com um sorriso pintado no rosto. Em Coimbra, uma criança da plateia perguntou-lhe por que é que tinha os olhos tão tristes. E Aleluia ficou sem resposta, paralisado, até que um assistente o empurrou gentilmente de volta à personagem. Cada cidade era uma pequena morte. Cada aplauso era uma mentira coletiva. E Vieira, sempre presente nas coxias, observava tudo com aqueles olhos de predador, calculando quanto mais conseguiria espremer antes que o ativo se esgotasse completamente. Foi durante essa turnê infernal que Aleluia conheceu Marta Serrano, uma jornalista cultural de Viseu que cobria o espetáculo para um jornal regional. Ela tinha 30 e poucos anos, cabelo curto, castanho e uma forma direta de fazer perguntas que desarmava as pessoas. Conseguiu uma entrevista de 15 minutos nos bastidores, mas quando começou a falar com Aleluia, percebeu que algo estava profundamente errado. A forma como ele evitava o contacto visual, a forma como as mãos tremiam quando pegava no copo de água, a forma como respondia às perguntas com frases ensaiadas, mecânicas, vazias de qualquer emoção genuína. Marta era boa no que fazia. Sabia reconhecer quando alguém estava a esconder algo. Desligou o gravador e perguntou, em voz baixa, "Está tudo bem consigo?" Aleluia olhou para ela e, por um segundo, a máscara caiu. Ela viu nos olhos dele um pedido de socorro tão desesperado que sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Mas antes que ele pudesse responder, Vieira entrou no camarim como uma tempestade, dizendo que o tempo da entrevista tinha terminado. Marta foi escoltada para fora, mas não esqueceu aquele olhar. Começou a investigar por conta própria, discretamente, fazendo perguntas a técnicos, a antigos colaboradores, a pessoas que tinham trabalhado com o Tonecas ao longo dos anos. E quanto mais investigava, mais peças do puzzle começavam a encaixar. Aleluia tinha um lugar secreto onde ia quando a pressão se tornava insuportável. Era um apartamento minúsculo no bairro Alto, alugado em nome de um amigo de confiança, onde ninguém sabia que ele existia. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, recortes de jornais amarelecidos, esboços de esquetes que nunca foram filmados. Havia uma secretária velha encostada à janela, sempre coberta de papéis, contratos anotados, extractos bancários sublinhados a vermelho, cartas nunca enviadas. Era ali que Aleluia passava as noites quando não conseguia suportar o vazio do seu apartamento oficial. Era ali que bebia sozinho, que chorava sem testemunhas, que escrevia os textos mais honestos da sua vida, sabendo que nunca seriam lidos enquanto estivesse vivo. Os vizinhos achavam que o apartamento estava abandonado. Nunca viam ninguém entrar ou sair durante o dia. Mas se prestassem atenção nas madrugadas, ouviriam o som de uma máquina de escrever antiga, teclas a baterem furiosamente, palavras a serem marteladas no papel com uma urgência desesperada. Aleluia estava a escrever a sua autobiografia não autorizada. Estava a documentar cada traição, cada humilhação, cada momento em que fora tratado como mercadoria em vez de ser humano. E guardava tudo num cofre escondido atrás de uma estante falsa, esperando o dia em que aquelas palavras finalmente veriam a luz. Mas quem mais conhecia este refúgio secreto? Quem mais tinha a chave daquele apartamento fantasma? A relação entre Aleluia e os medicamentos tornara-se simbiótica e destrutiva. Começara com comprimidos para dormir.
Depois, ansiolíticos para controlar os ataques de pânico antes das gravações. Depois, antidepressivos quando o vazio se tornou permanente. O médico que o acompanhava, um homem de meia-idade chamado Dr. Fonseca, tinha um consultório discreto na Lapa e uma reputação de tratar artistas com problemas que não podiam ser tornados públicos. Cobrava em dinheiro, nunca emitia recibos, e as consultas aconteciam sempre após o horário normal, quando a sala de espera estava vazia. Fonseca sabia exatamente o que estava a fazer. Estava a manter Aleluia funcional o tempo suficiente para continuar a trabalhar, mas não saudável o suficiente para questionar o sistema que o explorava. Era uma linha tênue, perigosa, e o médico atravessava-a com a perícia de quem já fizera isto muitas vezes antes. Havia rumores nunca confirmados de que Fonseca recebia pagamentos mensais de Vieira, uma espécie de retainer para garantir que o ator nunca ficaria completamente incapacitado, mas também nunca completamente livre. Era a medicina transformada em ferramenta de controlo. Era o juramento de Hipócrates virado do avesso. Em 2013, Marta Serrano publicou um artigo no jornal onde trabalhava. Não era a investigação explosiva que queria fazer. Os editores tinham-lhe cortado as partes mais controversas, alegando falta de provas concretas. Mas era suficientemente provocador para levantar questões. Falava sobre as condições de trabalho dos artistas de televisão, sobre contratos abusivos, sobre a exploração disfarçada de oportunidade. Não mencionava Aleluia diretamente, mas quem conhecia a indústria sabia exatamente sobre quem estava a escrever. O artigo causou algum burburinho durante uma semana. Foi discutido em programas de rádio, partilhado nas redes sociais. Mas depois, como acontece com todas as notícias incômodas, foi esquecido. Enterrado sob camadas de entretenimento superficial e escândalos fabricados. Marta recebeu uma chamada anónima 3 dias após a publicação. Uma voz masculina, calma, mas ameaçadora, disse-lhe que seria melhor deixar certas histórias em paz. Que havia pessoas poderosas que não gostavam de jornalistas curiosos. Que acidentes aconteciam. Marta desligou o telefone com as mãos a tremer, mas não parou de investigar. Apenas tornou-se mais cuidadosa, mais discreta. Sabia que estava a mexer num vespeiro, mas também sabia que se não continuasse, ninguém mais o faria. Aleluia leu o artigo de Marta numa manhã cinzenta de novembro. Estava sozinho no apartamento secreto do bairro Alto, rodeado pelos seus fantasmas de papel. Leu cada palavra 3 vezes, procurando sinais de que ela sabia mais do que escrevera, e encontrou-os. Pequenas pistas escondidas nas entrelinhas, referências subtis que só alguém com conhecimento interno compreenderia. Percebeu que Marta estava a tentar ajudá-lo, a tentar expor a verdade sem se expor demasiado. Sentiu uma emoção que não sentia há anos, esperança. Talvez não estivesse completamente sozinho. Talvez houvesse alguém lá fora disposto a lutar. Mas essa esperança durou apenas alguns minutos. Porque logo a seguir leu as ameaças veladas nos comentários online ao artigo. Viu como os defensores de Vieira mobilizavam-se para desacreditar a jornalista. Percebeu que o sistema era demasiado poderoso, demasiado bem oleado, demasiado protegido. E a esperança transformou-se novamente em desespero. Pegou numa garrafa de whisky, encheu um copo até ao topo e bebeu até que as palavras do artigo se tornassem borrões incompreensíveis. Os anos passavam e Aleluia envelhecia de forma acelerada. Aos 50 anos, parecia ter 70. O cabelo ficara completamente branco, o rosto marcado por rugas profundas que não vinham da idade, mas sim do sofrimento acumulado. Perdera peso de forma alarmante. As roupas penduravam-se no corpo como trapos num espantalho. Mas a voz, milagrosamente, mantinha-se intacta. Era a única parte dele que a destruição não conseguira tocar. Quando dava vida ao Tonecas, a voz continuava aguda, enérgica, cheia de vida. Era como se toda a energia que lhe restava se concentrasse naquelas cordas vocais, deixando o resto do corpo definhar. Os médicos não conseguiam explicar. Era biologicamente improvável
que alguém naquele estado de deterioração física conseguisse produzir aqueles sons. Mas Aleluia conseguia. Porque a voz era a última coisa que lhe restava. Era a sua prisão e a sua única forma de resistência. Era a prova de que ainda existia, mesmo que apenas como um eco do que fora. Vieira começou a planear o futuro sem Aleluia. Sabia que o ator não duraria muito mais tempo. Começou a procurar substitutos. Jovens atores com vozes semelhantes que pudessem ser treinados para imitar o Tonecas. Fez audições secretas, gravou testes, preparou-se para a transição. Mas havia um problema. Nenhum dos substitutos conseguia capturar a essência da personagem. Podiam imitar a voz, podiam copiar os movimentos, mas faltava-lhes aquela qualidade indefinível que tornava o Tonecas especial. Faltava-lhes a dor. Porque o que o público adorava, sem saber, era precisamente o sofrimento de Aleluia, transformado em arte. Era a autenticidade da agonia disfarçada de alegria. E isso não podia ser ensinado nem copiado. Vieira percebeu, com crescente frustração, que estava preso ao ator tanto quanto o ator estava preso a ele. Era uma dependência mútua e tóxica. E isso enfurecia-o profundamente. Foi em 2015 que Aleluia teve a sua primeira premonição da morte. Não foi nada dramático, apenas uma certeza súbita e absoluta de que não viveria muito mais tempo. Estava a caminhar sozinho pela baixa numa tarde de outono, quando sentiu o coração falhar uma batida. Parou no meio da rua, encostou-se a uma parede, esperou que a sensação passasse. E foi nesse momento, com turistas a passarem apressados ao seu lado sem o reconhecerem, que compreendeu que estava a morrer. Não de uma doença específica, mas de tudo. Do cansaço acumulado, da dor não processada, da raiva engolida durante décadas. O corpo estava a desistir, e em vez de sentir medo, sentiu alívio. Finalmente, pensou, finalmente vai acabar. Mas depois lembrou-se do arquivo secreto, dos documentos escondidos, da verdade que ainda não fora revelada. E percebeu que não podia morrer ainda. Não antes de garantir que tudo o que documentara seria descoberto. Não antes de ter a certeza de que Vieira pagaria pelo que fizera. Essa responsabilidade, essa missão final, era a única coisa que o mantinha vivo. Era o seu último papel, e tinha de o interpretar até ao fim. Começou a organizar tudo meticulosamente. Contactou um advogado de confiança, um homem idoso que trabalhara com o pai dele décadas antes e não tinha ligações à indústria do entretenimento. Explicou-lhe a situação, mostrou-lhe os documentos, pediu-lhe que garantisse que tudo seria revelado após a sua morte. O advogado, chocado com o que via, concordou imediatamente. Redigiram instruções detalhadas sobre como e quando os documentos deveriam ser tornados públicos. Aleluia alugou um cofre num banco discreto, depositou lá cópias de tudo, contratos, extratos bancários, gravações de conversas, testemunhos escritos de pessoas que tinham trabalhado com Vieira e testemunhado a exploração. E na pasta de couro que colocou por cima de tudo, escreveu com caligrafia trêmula: para abrir apenas após a minha morte. Era a sua bomba relógio. Era a sua vingança póstuma. Era a única forma de justiça que conseguira construir. Mas havia algo que Aleluia não sabia. Algo que mudaria tudo. Aleluia suspeitava que Vieira tinha espiões por todo o lado. Rumores persistentes sugeriam que até funcionários de bancos podiam estar a reportar movimentos suspeitos ao produtor. Vieira sabia do arquivo. Sabia que Aleluia estava a preparar algo e começou a fazer os seus próprios planos. Planos que envolviam advogados ainda mais poderosos, documentos falsificados, testemunhas compradas. Planos para garantir que mesmo depois da morte de Aleluia, a verdade nunca viesse completamente à luz. Era uma guerra silenciosa entre dois homens, um a tentar expor a verdade, o outro a tentar enterrá-la para sempre. E nenhum deles sabia quem venceria, até que fosse tarde demais.
Luís Aleluia nunca tirava o anel de prata que usava no dedo mindinho da mão esquerda. Era uma peça simples, sem pedras preciosas, com uma inscrição em latim quase apagada pelo tempo. Veritas vincit. A verdade vence. Tinha-o recebido da avó materna no dia em que fizera a sua primeira atuação profissional, ainda adolescente, num teatro de bairro em Lisboa. Ela dissera-lhe, segurando as mãos dele entre as suas mãos enrugadas: enquanto usares isto, a mentira nunca te possuirá completamente. Aleluia acreditara naquelas palavras, com a fé inocente da juventude. Usara o anel em todas as gravações, em todas as aparições, em todos os momentos importantes da sua vida. Tornara-se parte da sua identidade, um talismã contra a falsidade que o rodeava. Mas em 2017, o anel desapareceu. Aleluia acordou numa manhã no apartamento secreto do bairro Alto e percebeu que o dedo estava nu. Procurou freneticamente por todo o espaço. Revirou gavetas, levantou móveis, vasculhou cada canto. Nada. O anel tinha simplesmente desaparecido. E com ele, desapareceu também a última proteção simbólica que Aleluia sentia ter contra o mundo que o devorava. A perda do anel desencadeou algo em Aleluia. Começou a ter sonhos perturbadores, onde a avó aparecia, acusando de ter traído a família, de ter vendido a alma por dinheiro e fama. Acordava aos gritos, coberto de suor frio, incapaz de distinguir o sonho da realidade. Procurou uma vidente que trabalhava num pequeno gabinete em Alfama, uma mulher idosa de origem cigana, que lia cartas de tarô e falava com os mortos. Ela chamava-se Rosa e tinha uma reputação de nunca mentir aos clientes, mesmo quando a verdade era dolorosa. Aleluia entrou no gabinete dela numa tarde chuvosa de março. Sentou-se à mesa coberta por um pano de veludo vermelho e pediu-lhe que lhe dissesse o que via no seu futuro. Rosa olhou para ele durante longos segundos em silêncio. Depois começou a virar as cartas. A torre, a morte, o diabo. 3 cartas seguidas que faziam o sangue gelar. Rosa fechou os olhos e começou a falar com uma voz que parecia vir de muito longe. Vejo um homem que já morreu, mas ainda caminha. Vejo correntes invisíveis que o prendem a alguém que sorri enquanto o devora. Vejo um anel perdido, que era a última proteção. E vejo... Rosa parou abruptamente, abrindo os olhos com uma expressão de horror. Aleluia perguntou desesperado: o que vê? E ela respondeu, com a voz a tremer: vejo que quando partir, levará consigo segredos que destruirão muitos. Mas também vejo que alguém próximo tentará roubar esses segredos antes que sejam revelados. Cuidado com quem confia. A morte está perto, mas a traição está mais perto ainda. Aleluia saiu do gabinete de Rosa, completamente abalado. As palavras dela ecoavam na sua mente como um sino fúnebre. Alguém próximo tentará roubar os segredos. Quem? O advogado em quem confiara? Marta Serrano, a jornalista que continuava a investigar? Ou seria alguém ainda mais próximo, alguém que ele nem sequer suspeitava? Começou a desconfiar de todos. Mudou as fechaduras do apartamento secreto. Transferiu alguns documentos para um novo esconderijo que só ele conhecia. Parou de falar ao telefone sobre assuntos sensíveis, com medo de que as linhas estivessem gramadas. Transformou-se num paranoico, vendo inimigos em cada sombra, traição em cada gesto amigável. E talvez tivesse razão. Talvez a paranoia fosse a única resposta racional num mundo onde até os mortos não estavam seguros. Foi nessa altura que Aleluia começou a visitar regularmente uma igreja abandonada em Marvila. Era um edifício do século XVIII, parcialmente em ruínas, que a diocese deixara ao abandono por falta de fundos para restauro. As portas estavam trancadas, mas havia uma janela partida nos fundos, através da qual se podia entrar. Aleluia ia lá nas madrugadas, quando as ruas estavam desertas, e sentava-se nos bancos de madeira apodrecida,
olhando para o altar vazio. Não era religioso. Perdera a fé em qualquer Deus anos antes. Mas havia algo naquele espaço arruinado que o confortava. Talvez fosse o silêncio absoluto. Talvez fosse a sensação de estar num lugar tão esquecido quanto ele próprio se sentia. Ou talvez fosse simplesmente o facto de que, ali, entre paredes que testemunharam séculos de orações não respondidas, a sua própria dor parecia menos solitária. Levava consigo uma garrafa de vinho tinto barato e bebia diretamente do gargalo, deixando que o álcool aquecesse o vazio interior. E às vezes, quando estava suficientemente embriagado, falava em voz alta com a avó morta, pedindo perdão por ter perdido o anel, por ter falhado, por ter deixado que o devorassem vivo. Numa dessas visitas noturnas à igreja abandonada, Aleluia encontrou algo que o fez gelar. Alguém estivera ali. Havia pegadas recentes no pó que cobria o chão. Havia uma vela acesa no altar, ainda a arder, o que significava que quem a acendera estivera ali há pouco tempo. E pior, havia uma fotografia deixada propositadamente em cima de um dos bancos. Era uma fotografia antiga, desbotada, que Aleluia reconheceu imediatamente. Era dele próprio, ainda jovem, ao lado de Zita, tirada nos primeiros dias do namoro. No verso da fotografia, escrito com caneta vermelha, estava uma mensagem. Sei onde guardas os segredos, e sei como destruí-los. Aleluia sentiu o coração disparar. Alguém o estava a seguir. Alguém sabia do arquivo. Alguém estava a ameaçá-lo, mesmo no único lugar onde se sentia seguro. Pegou na fotografia com mãos trêmulas, saiu da igreja a correr e passou o resto da noite acordado no apartamento secreto, com todas as luzes acesas, uma faca de cozinha ao lado da cama, esperando que alguém tentasse entrar. Ninguém veio, mas o medo ficou, instalado permanentemente como um hóspede indesejado. Vieira estava a ficar impaciente. Aleluia tornara-se imprevisível, difícil de controlar. Faltava reuniões, recusava-se a fazer certas aparições, tinha explosões de raiva nos bastidores. O produtor sabia que estava a perder o controle sobre o seu ativo mais valioso. E isso era inaceitável. Convocou uma reunião urgente com os membros do círculo secreto, o médico, os 2 produtores executivos e agora também um advogado especializado em contratos de entretenimento. Reuniram-se no restaurante habitual em Alfama, mas desta vez o ambiente era tenso, carregado de ameaças não ditas. Segundo testemunhos nunca confirmados de pessoas que alegadamente estiveram presentes, Vieira teria dito: precisamos de uma solução permanente para o problema Aleluia. O médico sugeriu aumentar a medicação, torná-lo mais dócil, mais controlável. Um dos produtores sugeriu encontrar um substituto e simplesmente dispensar Aleluia, arriscando um processo judicial. Mas o advogado abanou a cabeça. Se o dispensarem agora, ele vai falar. Vai expor tudo. Tem de o manter ocupado, exausto, sem tempo nem energia para causar problemas. Vieira sorriu, aquele sorriso frio de predador, E disse: então vamos dar-lhe a turnê final. Vamos espremer até à última gota. E quando não houver mais nada para espremer, bem, segundo a mesma fonte, ele teria acrescentado com um sorriso frio: acidentes acontecem. A turnê final foi anunciada em 2018 como uma celebração dos 25 anos do Menino Tonecas. Seria uma série de espetáculos ao vivo por todo o país, culminando num grande evento em Lisboa. Os bilhetes esgotaram em horas. Os fãs, muitos deles agora adultos, que tinham crescido a ver o programa, estavam eufóricos. Seria a última oportunidade de ver a lenda ao vivo. Mas para a Aleluia, era uma sentença de morte. Sabia que o corpo não aguentaria. Sabia que Vieira estava a empurrá-lo para o limite com um propósito específico. E sabia que se morresse durante a turnê, seria conveniente para todos. Uma morte trágica, mas lucrativa, que geraria manchetes, venderia merchandising nostálgico e enterraria para sempre qualquer possibilidade de a verdade vir à tona. Mas Aleluia tinha o seu próprio plano.
Usaria a turnê como palco final. Cada espetáculo seria uma confissão disfarçada. Cada sketch seria uma pista. E no final, quando já não pudesse mais, revelaria tudo publicamente, em direto, perante milhares de testemunhas. Seria sua última atuação, a mais importante de todas. Os primeiros espetáculos da turnê foram estranhos. Aleluia atuava com uma intensidade febril que assustava até os técnicos mais experientes. Havia momentos em que parecia possuído, em que a personagem do Toneca se transformava em algo mais sombrio, mais perturbador. Fazia piadas sobre contratos que roubam almas, sobre produtores que são vampiros, sobre artistas que morrem pobres, enquanto outros enriquecem com o seu talento. O público ria, pensando que era parte do espetáculo, sem perceber que estavam a testemunhar um homem a gritar por ajuda da única forma que sabia. Mas alguns perceberam. Marta Serrano, que assistiu ao espetáculo no Porto, saiu da sala com lágrimas nos olhos. Sabia que estava a ver um homem a despedir-se. Sabia que Aleluia estava a usar o palco como confessionário. E sabia que tinha de agir rápido se quisesse salvar a história dele antes que fosse tarde demais. Após o espetáculo no Porto, Marta conseguiu entrar nos bastidores. Encontrou Aleluia sozinho no camarim, sentado em frente ao espelho, olhando para o próprio reflexo como se visse um estranho. Ela fechou a porta atrás de si e disse, sem rodeios: "Eu sei o que lhe fizeram. Sei do contrato. Sei de Vieira. E quero ajudá-lo a contar a verdade." Aleluia virou-se lentamente para ela. Os olhos estavam vermelhos, exaustos, mas havia uma centelha de algo que poderia ser esperança. Perguntou: "Porquê? Porquê é que se importa?" E Marta respondeu: "Porque se não contarmos estas histórias, se não expormos estes predadores, eles continuarão a destruir pessoas. Você não é o primeiro. E se não fizermos nada, não será o último." Aleluia ficou em silêncio durante longos segundos. Depois levantou-se, foi até à mala que trazia sempre consigo e tirou de lá um envelope grosso. Entregou-o a Marta e disse: "Se eu morrer antes de conseguir contar tudo, você conta por mim. Está tudo aqui. Nomes, datas, provas. Prometa-me." Marta pegou no envelope com mãos trêmulas e prometeu. Não sabia que acabara de se tornar alvo. Não sabia que Vieira tinha olhos em todo o lado. E não sabia que a partir daquele momento, a sua própria vida estaria em perigo. O anel de prata nunca foi encontrado. Mas 3 semanas após o espetáculo no Porto, Marta Serrano recebeu pelo correio um pequeno pacote sem remetente. Dentro estava o anel, embrulhado em papel de seda preto, acompanhado de um bilhete escrito à mão. "Ele não vai precisar disto onde vai, Mas você vai precisar da verdade. Usa bem." Marta ficou gelada. Quem enviara aquilo? Como tinham conseguido o anel? E mais importante, o que queriam dizer com "onde vai"? Tentou contactar Aleluia, mas ele não atendia o telefone. Tentou ir aos estúdios, mas disseram-lhe que ele estava em turnê e não podia ser incomodado. Sentiu um medo crescente, uma certeza terrível de que algo horrível estava prestes a acontecer. E tinha razão. Porque naquele exato momento, a centenas de quilómetros de distância, Aleluia estava num quarto de hotel em Évora, sozinho, olhando para um frasco de comprimidos que o médico lhe dera, sabendo que aqueles comprimidos poderiam ser o fim de tudo, a porta de saída que procurava. Mas também sabendo que se o fizesse, Vieira venceria. E isso era inaceitável. Guardou o frasco, pegou no telefone e fez uma última chamada. Para quem? Isso só seria revelado quando os registros telefónicos fossem analisados após a sua morte. Mas quem quer que fosse, essa pessoa ouviu Aleluia dizer as últimas palavras que pronunciaria para alguém que não fosse uma plateia. Está feito. A verdade vai sobreviver-me. E vocês vão pagar por tudo. 3 horas antes do espetáculo em Beja, um homem que ninguém conhecia entrou no camarim de Luís Aleluia. Os seguranças juravam que não o viram passar. Os técnicos garantiam que a porta estivera trancada.
Mas quando Aleluia chegou para se preparar, encontrou-o ali, sentado numa cadeira de plástico, com um casaco de cabedal preto gasto e olhos que pareciam ter visto demasiadas coisas. O homem não se apresentou. Apenas pousou em cima da mesa de maquilhagem um envelope amarelecido e disse com uma voz rouca: "Isto pertencia ao teu pai. Ele queria que soubesses antes de morrer, mas não teve coragem. Agora que também estás a morrer, tens direito de saber." Aleluia ficou paralisado. O pai morrera 15 anos antes, levando para o túmulo segredos que nunca partilhara. Perguntou com a voz trêmula: "Quem és tu?" O homem levantou-se, dirigiu-se à porta e antes de sair disse apenas: "Alguém que também foi traído pelos mesmos produtores. A diferença é que eu sobrevivi. Tu não vais sobreviver, mas podes vingar-nos a ambos." Quando Aleluia abriu o envelope com dedos trêmulos, encontrou fotografias de 1975, amarelecidas pelo tempo. O pai dele, ainda jovem nessa época, assinando um contrato idêntico ao que ele próprio assinara 20 anos depois, nos anos 90. A mesma secretária, o mesmo sorriso predador, a mesma armadilha. Os produtores não o escolheram por acaso. Escolheram-no porque já destruíram o pai, e agora completavam o trabalho com o filho. Era uma caçada que atravessava gerações. Quantas famílias tinham caído na mesma teia? Quantas vidas destruídas ao longo de décadas? O espetáculo dessa noite foi o mais perturbador de toda a turnê. Aleluia entrou em palco com as fotografias escondidas no bolso interior do casaco. Atuou como um possesso, improvisando esquetes que não estavam no guião, falando sobre pais que vendem filhos, sobre maldições familiares, sobre dívidas que passam de geração em geração. As crianças na plateia ficaram confusas. Os adultos sentiram um arrepio percorrer a espinha. Algo estava profundamente errado. A meio do espetáculo, Aleluia parou abruptamente, olhou diretamente para a plateia e perguntou com uma voz que já não era a do Tonecas, mas a sua própria: "Sabem o que é vender a alma? É assinar papéis que não compreendem. É confiar em pessoas que sorriem enquanto vos roubam o futuro. É descobrir tarde demais que o vosso próprio sangue já tinha caído na mesma armadilha." O silêncio na sala era absoluto. Ninguém sabia se aquilo fazia parte do espetáculo ou se estavam a testemunhar um colapso nervoso indireto. Os produtores, que assistiam dos bastidores, ficaram lívidos. Fizeram sinal aos técnicos para cortarem o som. Mas Aleluia continuou a falar, cada vez mais alto, até que finalmente gritou: "Os produtores que me exploraram são ladrões. Roubaram o meu pai, roubaram-me a mim e vão roubar os vossos filhos se não os pararem." As luzes apagaram-se abruptamente. Quando voltaram a acender, Aleluia tinha desaparecido do palco. Encontraram-no 2 horas depois, numa capela abandonada nos arredores de Beja. Estava ajoelhado em frente a um altar em ruínas, com as fotografias do pai espalhadas à sua volta, a chorar convulsivamente. Marta Serrano, que seguira a turnê discretamente desde o Porto, foi a primeira a chegar. Sentou-se ao lado dele em silêncio, sem tocar, apenas estando presente. Quando Aleluia finalmente conseguiu falar, contou-lhe tudo. Contou sobre o visitante misterioso, sobre as fotografias, sobre a descoberta de que a traição era ainda mais profunda do que imaginara. Contou que o pai morrera pobre e amargurado, destruído pelos mesmos homens que agora o destruíam a ele. E contou que tinha medo. Não de morrer, isso até desejava, mas medo de que a verdade morresse com ele, de que os responsáveis continuassem impunes, de que houvesse mais vítimas no futuro. Marta segurou-lhe as mãos e disse: "A verdade não vai morrer. Eu prometo-te. Vou publicar tudo. Vou expor cada mentira, cada contrato, cada vida destruída. Mas preciso que me dês tempo. Preciso que aguentes mais um pouco." Aleluia olhou para ela com olhos vazios e perguntou: "Quanto tempo achas que me resta?" A resposta veio 3 dias depois, de uma forma que ninguém esperava.
Aleluia desmaiou durante um ensaio em Faro. Não foi um desmaio comum. O corpo entrou em colapso violento. Os sintomas eram aterradores. Chamaram uma ambulância que o levou para o hospital distrital. Os médicos fizeram análises urgentes e descobriram níveis alarmantes de benzodiazepinas no sangue. Níveis que não eram compatíveis com o uso terapêutico. Eram compatíveis com envenenamento. Quando Aleluia recuperou a consciência horas depois, um médico jovem de olhos preocupados perguntou-lhe: "Quem lhe está a receitar estes medicamentos? As dosagens são letais." Aleluia ficou em silêncio. Sabia a resposta. O médico de confiança dos produtores estava a administrar-lhe doses perigosas. Aleluia começou a suspeitar que o tratamento escondia algo mais sinistro. Não era acidente. Não era negligência médica. Era algo muito pior, disfarçado de cuidado profissional. Perguntou ao médico: "Quanto tempo tenho?" O médico hesitou, depois respondeu com honestidade brutal: "Se continuar a tomar o que está a tomar, semanas, talvez dias. O fígado está a falhar. Os rins estão comprometidos. Precisa de parar imediatamente e fazer desintoxicação hospitalar." Aleluia sorriu com amargura. Desintoxicação significava internamento. Internamento significava cancelar a turnê. Cancela a turnê significava processos judiciais, falência, destruição total. Os produtores ganhariam de qualquer forma. A armadilha era perfeita. Mas Aleluia tomou uma decisão que surpreendeu todos. Recusou o internamento. Assinou um termo de responsabilidade contra o conselho médico e disse ao médico: "Tenho mais 4 espetáculos agendados. Vou fazê-los. Depois podem fazer o que quiserem com este corpo." O médico tentou argumentar, mas Aleluia já se estava a vestir. Já estava a sair do hospital. Já estava a ligar para a equipa de produção, a dizer que o espetáculo dessa noite aconteceria conforme planeado. Marta, quando soube, ficou horrorizada. Ligou-lhe a implorar que parasse, que se salvasse, que a verdade podia esperar. Mas Aleluia respondeu com uma calma assustadora: "A verdade não pode esperar, porque eu sou a verdade. E quando eu morrer em palco, perante testemunhas, fazendo o que amo, eles não poderão esconder. Não poderão mentir. Terão de enfrentar o que fizeram." Marta compreendeu então que estava a falar com um homem que já tinha escolhido o seu fim. Um homem que transformara a própria morte numa arma. Os últimos 4 espetáculos foram uma descida ao inferno transmitida ao vivo. Aleluia atuava sustentado apenas por adrenalina e uma vontade férrea que desafiava a biologia. O corpo tremia visivelmente. A voz falhava em certos momentos, mas continuava. Em Portimão, teve uma crise grave nos bastidores e entrou em palco 10 minutos depois, com um sorriso pintado. Em Coimbra, desmaiou brevemente durante um sketch, mas levantou-se sozinho antes que alguém pudesse ajudá-lo. Em Aveiro, teve de ser carregado para o palco, porque as pernas já não o sustentavam. Mas assim que as luzes se acenderam, encontrou forças para atuar durante 2 horas. Os espectadores viam um homem a dar tudo pela arte. Não sabiam que estavam a ver um homem a morrer pela verdade. As gravações desses espetáculos, que circularam depois nas redes sociais, são perturbadoras de assistir. Vê-se claramente o sofrimento. Vê-se a determinação sobre-humana. E vê-se, para quem sabe procurar, as mensagens escondidas em cada piada, em cada gesto, em cada olhar para a câmara. Os produtores tentaram cancelar os últimos espetáculos. Alegaram preocupação com a saúde de Aleluia. Mas os contratos eram claros. Apenas o próprio artista podia cancelar, e Aleluia recusava-se. Perceberam que tinham perdido o controlo. Pela primeira vez em décadas, a vítima estava a escrever o próprio final. E isso aterrorizava-os. Convocaram uma reunião de emergência com os advogados. Segundo rumores nunca confirmados, terão dito: "Temos de o parar antes do espetáculo final em Lisboa. Se ele falar publicamente, se expuser tudo perante milhares de pessoas, estamos acabados." Os advogados sugeriram uma ordem judicial de interdição por incapacidade mental.
Mas isso levaria dias. E o espetáculo final estava marcado para daqui a 48 horas. Saíram da reunião furiosos. Fizeram chamadas para números que não constavam de nenhuma lista oficial e disseram apenas: façam o que for preciso. Ele não pode subir àquele palco. Na noite anterior ao espetáculo final, Aleluia estava sozinho no apartamento secreto do bairro Alto quando ouviu passos no corredor. Passos lentos, deliberados, que pararam em frente à sua porta. Ficou imóvel, o coração disparado. Depois ouviu uma voz familiar do outro lado da porta. Era Zita. Dizia com uma voz embargada: Luís, por favor, abre. Sei que estás aí. Preciso de falar contigo. É urgente. Aleluia hesitou. Não falava com Zita há anos. Não confiava nela. Mas havia algo na voz dela, um desespero genuíno que o fez abrir a porta. Zita entrou rapidamente, fechou a porta atrás de si e encostou-se a ela como se estivesse a fugir de alguém. Estava mais velha, o rosto marcado por rugas de preocupação, mas os olhos verdes continuavam os mesmos. Disse sem rodeios: temo pela tua segurança amanhã. Ouvi coisas que me assustaram. Dizem que há alguém infiltrado na equipa técnica. Vão sabotar o equipamento de som. Vão fazer parecer um acidente. Por favor, não vás ao espetáculo. Desaparece. Foge. Aleluia olhou para ela durante longos segundos. Depois perguntou: por que é que me avisas agora, depois de tudo? Zita começou a chorar. Disse: porque apesar de tudo, apesar de todas as mentiras, de todas as traições, nunca deixei de te amar. E não consigo viver sabendo que vou ser cúmplice do que pode acontecer contigo. Aleluia sentou-se lentamente numa cadeira velha. Processou a informação. Sabia que Zita podia estar a mentir, podia ser mais uma armadilha. Mas algo na forma como ela tremia, como as lágrimas escorriam sem controlo, dizia-lhe que desta vez era verdade. Perguntou: o que queres que eu faça? Zita ajoelhou-se em frente a ele. Segurou-lhe as mãos. Foge comigo. Agora. Temos dinheiro suficiente para desaparecer. Podemos ir para o Brasil, para Moçambique, para qualquer lugar onde não nos encontrem. Podemos recomeçar. Aleluia sorriu com uma tristeza infinita. Disse: não há recomeço para mim, Zita. Este corpo está a morrer. Os médicos deram-me dias. Mas posso escolher como uso esses dias. Posso morrer escondido, em silêncio, deixando-os vencer. Ou posso morrer em palco, perante testemunhas, expondo tudo. Zita abanou a cabeça desesperada. Isso é suicídio. Aleluia concordou. Sim, mas é suicídio com propósito. É a única forma de garantir que a verdade sobrevive. Zita ficou em silêncio. Depois perguntou: e se eu for contigo? Se subir ao palco e contar a minha parte da história? Se expuser todos eles? Aleluia olhou para ela com surpresa. Seria redenção? Seria apenas mais uma manipulação? Não sabia, mas disse: se fizeres isso, eles vão destruir-te também. Zita encolheu os ombros. Já estou destruída. Pelo menos assim, a destruição terá significado. O dia do espetáculo final amanheceu cinzento sobre Lisboa. Milhares de pessoas começaram a chegar ao pavilhão onde aconteceria o evento. Famílias inteiras, algumas que tinham viajado de longe, todas ansiosas por ver a lenda uma última vez. Não sabiam que estavam prestes a testemunhar algo muito diferente de um espetáculo infantil. Nos bastidores, a tensão era palpável. A equipa técnica trabalhava em silêncio, verificando equipamentos, testando microfones. Os produtores estavam presentes, algo raro, supervisionando tudo pessoalmente. Marta Serrano conseguira uma credencial de imprensa e circulava discretamente, gravando tudo com uma câmara escondida. E, aleluia, no camarim, preparava-se metodicamente. Vestiu o fato do Tonecas pela última vez. Olhou-se ao espelho e viu um estranho, um homem consumido, quase transparente,
mantido vivo apenas pela força de vontade. Pegou no envelope que Marta lhe dera semanas antes, agora cheio de documentos adicionais que recolhera. E esperou. 30 minutos antes do espetáculo começar, Zita apareceu no camarim. Trazia consigo uma mala pequena, cheia de documentos, extratos bancários, e-mails comprometedores, contratos de outros artistas que tinham sido explorados da mesma forma. Disse: "Isto é tudo o que consegui reunir. Vou subir ao palco contigo. Vamos contar tudo juntos." Aleluia abraçou-a, talvez pela primeira vez em anos, e sussurrou: "Obrigado. Mas não vais subir ao palco. Vais ficar aqui, viva, para garantir que se algo me acontecer, a história continua a ser contada." Zita tentou protestar, mas Aleluia foi firme. "Promete-me." Ela prometeu, com lágrimas nos olhos. E nesse momento, alguém bateu à porta. Era hora de começar. Aleluia respirou fundo, pegou no envelope e caminhou em direção ao palco. Cada passo era uma agonia, cada respiração custava. Mas continuou. Porque sabia que do outro lado daquela cortina estavam milhares de testemunhas. E a verdade, finalmente, teria o palco que merecia. As luzes acenderam-se, a multidão explodiu em aplausos, e Luís Aleluia, pela última vez, deu vida ao menino Tonecas. Mas desta vez seria diferente. Desta vez não haveria máscara. Apenas verdade nua, crua, devastadora. O espetáculo final estava prestes a começar, e ninguém na plateia imaginava que sairia dali transformado para sempre. Pela primeira vez em 25 anos, uma mulher que todos chamavam de traidora sentou-se diante de uma câmara. Zita Favreto tinha 62 anos, o cabelo completamente grisalho preso num coque apertado, as mãos manchadas pela idade, tremendo ligeiramente enquanto segurava um copo de água. Estava num pequeno estúdio em Cascais, longe dos holofotes que um dia conhecera. A jornalista à sua frente era Marta Serrano, agora com cabelos brancos, mas os mesmos olhos determinados de quem nunca desistira de procurar a verdade. Zita começou a falar com uma voz rouca, carregada de décadas de silêncio forçado. Contou que estivera presente naquela reunião fatal de 1975, quando o pai de Luís assinou um contrato que décadas depois aprisionaria o filho. Contou que o pai dela, empresário de espetáculos com ligações obscuras, era sócio secreto de Armando Vieira na empresa fantasma que detinha os direitos do Tonecas. Contou que descobriu, anos depois, que Luís estava a ser roubado por cláusulas herdadas do contrato do pai. E contou por que calou. Disse com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado: "Disseram-me que se eu falasse, matariam o Luís. Não em tribunal, não com processos. Matariam mesmo. Tinham feito isso antes com outros artistas que tentaram rebelar-se. Mostraram-me fotografias de acidentes que não eram acidentes. E eu acreditei. Fui cobarde. Escolhi protegê-lo através do silêncio, sem perceber que esse silêncio era a pior forma de traição." Marta desligou a câmara e perguntou: "Por que é que decide falar agora, depois de tanto tempo?" Zita olhou pela janela para o mar cinzento de Cascais e respondeu: "Porque ele morreu sem saber que eu tentei salvá-lo à minha maneira. E porque os homens que o destruíram continuam vivos, ricos, impunes. Alguém tem de pagar, mesmo que seja tarde demais." O espetáculo final no pavilhão de Lisboa começou como todos os outros. Luís Aleluia entrou em palco sob aplausos ensurdecedores, a voz do Tonecas ecoando pelas colunas com aquela energia impossível que desafiava o estado do corpo moribundo. As primeiras piadas arrancaram gargalhadas das crianças. Os pais sorriam nostálgicos, lembrando-se de quando eram eles próprios crianças a ver o programa. Mas então, 15 minutos depois do início, Aleluia parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi tão súbito que algumas pessoas pensaram que fosse parte do espetáculo. Ele caminhou até à beira do palco, olhou diretamente para a plateia e disse com a sua própria voz,
não a do boneco. Preciso de vos contar uma história verdadeira, sobre contratos que roubam vidas, sobre produtores que são vampiros legais, sobre um homem que passou 25 anos a fazer-vos rir enquanto morria por dentro. Tirou do bolso o envelope amarelecido e começou a ler em voz alta. Leu cláusulas do contrato de 1975. Leu extratos bancários que mostravam milhões a fluir para contas offshore enquanto ele vivia na pobreza. Leu testemunhos de técnicos que tinham sido ameaçados para manter silêncio. A plateia ficou petrificada. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras tentaram sair, mas ficaram paralisadas, incapazes de desviar o olhar daquele homem a confessar a sua agonia em direto. Nos bastidores, o caos instalou-se. Os produtores gritavam ordens contraditórias. Vieira, o rosto vermelho de fúria, ordenou que cortassem o som, que apagassem as luzes, que fizessem qualquer coisa para parar aquilo. Mas os técnicos, muitos deles jovens que cresceram a ver o Tonecas, recusaram-se. Um deles, um rapaz de 20 e poucos anos com piercings e tatuagens, disse olhando Vieira nos olhos: "Não, deixem-no falar. Vocês roubaram-lhe tudo. Pelo menos deixem-no ter isto." Vieira tentou avançar para o palco, mas foi bloqueado por outros membros da equipa. Marta Serrano gravava tudo com 3 câmaras diferentes, sabendo que aquelas imagens seriam históricas. E Zita, escondida num canto escuro dos bastidores, observava o homem que amara destruir-se publicamente para salvar a verdade, e sentia o coração partir-se em pedaços que nunca mais se recomporiam. Aleluia continuou a falar durante 40 minutos. Contou sobre o pai que fora destruído pelos mesmos produtores décadas antes. Contou sobre os medicamentos que o médico de Vieira lhe administrava em doses letais. Contou sobre as ameaças, sobre a vigilância constante, sobre os anos de solidão absoluta. E depois, quando já quase não tinha voz, quando o corpo tremia tão violentamente que mal conseguia manter-se de pé, fez algo que ninguém esperava. Pediu desculpa. Pediu desculpa às crianças que cresceram a vê-lo e não sabiam que estavam a aplaudir um homem em agonia. Pediu desculpa aos colegas que afastara por medo e vergonha. Pediu desculpa a Zita, que amara da única forma que sabia, mas nunca fora suficiente. E pediu desculpa a si próprio, por ter demorado tanto tempo a encontrar coragem para dizer a verdade. As últimas palavras que pronunciou antes de desmaiar foram: "A verdade vence. Sempre vence. Mesmo que demore décadas. Mesmo que custe tudo." Caiu de joelhos no palco e depois tombou para o lado. A plateia ficou em silêncio absoluto durante 3 segundos intermináveis. Depois explodiu num caos de gritos, choros, pessoas a correr em direção ao palco. Os paramédicos chegaram em minutos, mas já era tarde. Luiz Aleluia foi declarado morto no local, oficialmente por falência múltipla de órgãos. Mas todos os que estavam presentes sabiam a verdade. Ele morrera de exaustão, de dor acumulada, de décadas de exploração que finalmente cobraram o preço final. O corpo foi levado numa ambulância sob o olhar de milhares de pessoas que saíram do pavilhão transformadas. Muitas choravam abertamente. Outras ficaram em silêncio, processando o que tinham testemunhado. E algumas, as mais jovens, pegaram nos telemóveis e começaram a partilhar vídeos do espetáculo nas redes sociais. Em poucas horas, as imagens viralizaram. Portugal inteiro viu, depois a Europa, depois o mundo. O homem que morrera em palco a expor a sua escravidão tornou-se póstumamente num símbolo global de resistência contra a exploração artística. Armando Vieira tentou controlar os danos. Contratou os melhores advogados de Lisboa. Emitiu comunicados negando tudo. Ameaçou processar jornalistas por difamação. Mas era tarde demais. Marta Serrano publicou uma investigação devastadora de 50 páginas, com documentos, testemunhos, gravações. Outros artistas que tinham sido explorados por Vieira começaram a falar, encorajados pelo sacrifício de Aleluia.
Abriram-se processos judiciais. A Procuradoria iniciou investigações criminais. E lentamente, metodicamente, o Império de Vieira começou a desmoronar-se. Os restaurantes faliram. As propriedades foram arrestadas. Os sócios desapareceram, fugindo para países sem tratados de extradição. Vieira, que durante décadas fora intocável, viu-se sozinho, abandonado, enfrentando acusações de fraude, extorsão e, segundo algumas fontes, até cumplicidade em mortes suspeitas de artistas que tinham tentado rebelar-se no passado. O julgamento de Armando Vieira começou em 2018, 5 anos antes da morte de Aleluia. O tribunal estava lotado todos os dias. Zita testemunhou, contando tudo o que sabia, aceitando a sua própria culpa, mas apontando os verdadeiros responsáveis. O médico que administrara os medicamentos também testemunhou, em troca de imunidade, revelando que recebia ordens diretas de Vieira para manter Aleluia funcional, mas dependente. Técnicos, produtores, até o homem misterioso que entregara as fotografias do pai de Aleluia, todos testemunharam. O processo durou 18 meses. No final, segundo rumores judiciais, Vieira teria sido condenado a 12 anos de prisão por fraude agravada e exploração laboral. Não foi condenado por homicídio, porque os advogados conseguiram argumentar que não houve intenção direta de matar, apenas negligência extrema. Mas para muitos, incluindo Zita e Marta, a sentença foi insuficiente. 12 anos por destruir vidas durante décadas? 12 anos por transformar artistas em escravos? Parecia uma piada cruel do sistema judicial. Vieira cumpriu apenas 7 anos da pena. Teria sido libertado em 2025 por bom comportamento e problemas de saúde. Saiu da prisão um homem quebrado, envelhecido prematuramente, sem dinheiro, sem amigos, sem nada. Tentou reconstruir a vida, mas ninguém queria associar-se ao nome dele. Segundo algumas versões, teria morrido sozinho por volta de 2022, num apartamento alugado em Almada, de causas naturais, segundo o relatório oficial. Mas há quem diga que morreu de solidão, de irrelevância, de saber que seria lembrado para sempre como o homem que destruiu Luís Aleluia. O funeral teve 3 pessoas presentes: um padre, um funcionário da funerária e, surpreendentemente, Zita. Ela foi porque, nas suas palavras, alguém tinha de testemunhar que até os monstros morrem e que, às vezes, a justiça chega tarde, mas chega. Os documentos que Aleluia deixou no cofre foram doados a um Arquivo Nacional de História da Televisão Portuguesa. Estão disponíveis para consulta pública, um testemunho permanente de como a indústria do entretenimento pode devorar os seus próprios criadores. Universidades usam o caso como estudo em cursos de Direito do Entretenimento. Sindicatos de artistas citam Aleluia em campanhas por contratos mais justos. E o nome dele, que durante anos foi associado apenas à alegria infantil, tornou-se sinônimo de resistência, de verdade, de recusa em morrer em silêncio. O Menino Tonecas nunca mais foi produzido. Houve tentativas de reviver a personagem com outros atores, mas todas falharam. Porque o público sabia que o Tonecas era inseparável de Luís Aleluia. E ninguém queria ver uma imitação do homem que morrera para expor a verdade. Zita Favreto, segundo relatos, viveria até aproximadamente 2030. Passou os últimos anos da vida a fazer palestras em escolas de teatro, avisando jovens artistas sobre os perigos de contratos abusivos, sobre a importância de ler tudo antes de assinar, sobre nunca confiar cegamente em produtores que prometem o mundo. Morreu em paz, segundo os que estavam presentes, sussurrando o nome de Luís nos últimos momentos. Foi enterrado ao lado dele, num cemitério tranquilo nos arredores de Lisboa, sob uma árvore antiga que dá sombra às 2 campas. Na lápide dela está escrito: amou tarde demais, mas amou verdadeiramente. Na dele, a verdade venceu.
Marta Serrano ganhou vários prémios de jornalismo pela investigação sobre a Aleluia. Escreveu um livro que se tornou best-seller, com todos os lucros doados para uma fundação que apoia artistas explorados. Continua a trabalhar, agora como editor de investigação num grande jornal, sempre procurando as histórias que ninguém quer contar, sempre dando voz aos silenciados. Quando lhe perguntam qual foi a história mais importante da sua carreira, responde sempre: Luís Aleluia. Porque ele ensinou-me que a verdade não é apenas informação, é sacrifício. É escolher morrer de pé em vez de viver de joelhos. Mas há uma pergunta que permanece sem resposta definitiva. Quem era o homem misterioso que entregou as fotografias do pai de Aleluia? Quem sabia sobre a exploração que atravessava gerações? Há teorias. Alguns dizem que era um antigo sócio de Vieira que se arrependera. Outros acreditam que era um irmão secreto do pai de Aleluia, fruto de uma relação extraconjugal. E há quem jure que era o próprio fantasma do pai, voltando para dar ao filho a coragem que ele próprio nunca tivera. A verdade provavelmente nunca será conhecida. Mas talvez não importe. Porque o que importa é que aquele encontro, aquelas fotografias, aquela revelação final, deram a Aleluia a peça que faltava no puzzle. Deram-lhe a compreensão de que não estava sozinho, de que a luta era maior do que ele, de que valia a pena morrer para que outros pudessem viver livres. O apartamento secreto do Bairro Alto foi transformado num pequeno museu. Está aberto ao público 2 vezes por semana, sempre com filas de pessoas à espera para entrar. Dentro, tudo foi preservado exatamente como Aleluia deixou. A secretária coberta de papéis, as fotografias nas paredes, a máquina de escrever antiga onde bateu as últimas confissões. Há um livro de visitas, onde as pessoas escrevem mensagens. Muitas são de artistas jovens, agradecendo a Aleluia por ter aberto caminho. Outras são de pessoas comuns, contando como o Tonecas marcou a infância delas e como ficaram destroçadas ao saber da verdade. E algumas, as mais comoventes, são de outros artistas explorados, que escrevem: obrigado por ter tido a coragem que eu não tive. Obrigado por ter morrido para que eu pudesse viver. Portugal mudou depois de Luís Aleluia. Não mudou tudo, não mudou rápido, mas mudou. Foram aprovadas leis mais rigorosas sobre contratos de entretenimento. Criaram-se organismos de fiscalização independentes. Sindicatos tornaram-se mais fortes. E embora ainda haja exploração, embora ainda haja produtores sem escrúpulos, agora há também memória. Há o exemplo de um homem que preferiu morrer em palco a viver em silêncio. E essa memória é uma arma, é um aviso, é uma promessa de que a verdade, por mais tempo que demore, sempre vence. Amigos, como é que vocês veem Luís Aleluia? Foi ele uma vítima inocente de um sistema corrupto, traído por aqueles em quem confiava? Ou poderia ter lutado mais cedo? Poderia ter exposto a verdade antes de chegar ao ponto de não retorno? Será que Zita merece perdão pelo silêncio que manteve durante tantos anos, ou a cumplicidade dela é imperdoável? E Armando Vieira? 7 anos de prisão foram justiça suficiente para décadas de exploração? Ou o sistema falhou mais uma vez em proteger os artistas? Escrevam nos comentários o que pensam. Digam-nos se ainda se lembram do menino Tonecas, se viram os programas quando eram crianças, se alguma vez suspeitaram que por trás daquela alegria toda havia tanto sofrimento. A vossa opinião importa. A vossa memória mantém viva a história de Luís. Deixem um gosto se acreditam que a verdade sempre vence, mesmo que demore uma vida inteira. E subscrevam o canal para mais histórias de pessoas que se recusaram a morrer em silêncio, que lutaram contra sistemas injustos, que pagaram o preço mais alto para que outros pudessem ser livres. Porque estas histórias precisam de ser contadas. Estas vidas precisam de ser lembradas. E estes sacrifícios não podem ser em vão.